antigos, conhecidos, como a gente sempre faz aqui na igreja, que todos conhecem, mas está ali a letra. O Senhor exaltado, Ele já é exaltado por si só, mas Ele criou todas as coisas para louvar e engrandecer a sua glória. Só o pecador é resistente a isso. Nós temos hinos que dizem: os rochedos, os mares, os lírios, os passarinhos, os monstros, que sejam todos louvam a Deus. Só tu, pecador, que fazes tu e não louvas a Deus. Então esse aqui nós estamos exaltando com o Cordeiro Santo de Deus, o Cristo de Deus, que veio aqui morrer na cruz para nos libertar. Exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus e declaramos as tuas maravilhas. Declaramos as tuas
essa palavra de vitória, que nós podemos dizer, ela está consumado. A vitória é na cruz. Essa vitória não é a vitória malafaica, é a vitória da cruz, é a vitória contra o pecado. Por isso que Jesus veio vencer aqui na terra. Vitória contra o mundo, contra Satanás e, por fim, contra a morte. Ele ressuscitou para mostrar que nós ressuscitaremos com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, nós temos... Cadê as meninas? Já foram? Magali, faça uma oração, louvando a Deus até este momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, neste momento nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que Tu nos concede de estarmos na Tua casa para Te adorar, Te exaltar, para que nós possamos, ó Deus, engrandecer o Teu nome e dizer o quanto Tu és digno. Ó Pai, obrigado por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós teremos... Irmãos, eu já tinha preparado o boletim, aí conversei essa semana com os irmãos que já há algum tempo pediram membresia aqui na igreja. Já há uns que já estão conosco aqui há quase 2 anos, mas a gente vinha trabalhando com eles. Não que haja na Bíblia qualquer coisa que diga que você primeiro tem que preparar o camarada para o batismo. Isso é invenção da igreja. Se o cidadão foi convertido, ele deve ser batizado imediatamente, como nós vemos na Bíblia. Mas a igreja, no seu pecado de tentativa de empoderamento, resolveu que ela é quem sabe quando é que o cara está pronto para se batizar. Obviamente, isso é uma tentativa de evitar uma série de problemas também na igreja. Mas nós temos irmãos que hoje serão batizados, que já estão conosco aqui há mais de ano, aprendendo conosco e participando conosco. E sexta-feira nós conversamos e finalmente nós vamos proceder ao batismo hoje de várias pessoas, recebimento de outras que vieram de outra igreja por pedido de membresia. Não eram membros de igreja presbiteriana, eram membros de igreja batista, normalmente batista, todas eram batistas. E uma família, inclusive, já estava congregando na igreja presbiteriana há mais de ano talvez também, mas não pediu membresia lá, pediu membresia aqui. Então nós vamos receber todos eles. Então esses irmãos, para vocês saberem, são Daniel e Rosa, depois eu vou chamá-los aqui à frente, com seus filhos Raira e Ezequiel. Uma bênção, Ezequiel. Aí tem também Franklin e Letícia, que estão lá atrás, com seus filhos Enzo e Eloá, crianças. Aí tem Samuel, de Inajá, e Milena, que também será batizado hoje, tem 12 anos já, com profissão de fé. E nós temos também o recebimento da família João Batista Magali, com seus filhos João Málcio e Felipe. Tocam conosco já aqui há algum tempo também. Aí eu tinha botado aqui, falta Janai, mas não falta mais, Janai está aqui também, certo? Hein? Sim, Melissa, esqueci. Melissa, como é que esquece uma coisa linda dessa? Melissa, Samuel e Melissa. Melissa fará apenas o batismo infantil. Não é? Então, todos esses irmãos, e eu já havia preparado até a pregação, porque eu faço a pregação durante a semana. Normalmente, irmãos, quando nós não estamos seguindo um protocolo, digamos, com o mesmo tema, seguindo pregações sucessivas sobre o mesmo tema, em grande parte das ocasiões eu preparo o sermão por causa de conversa com alguns irmãos. Por causa de coisas que eu sei de alguns irmãos. Digo, meu Deus do céu, vou preparar uma mensagem sobre isso. Porque eu fico abismado de ver alguns irmãos. Como é que pode um negócio desse? Aí eu preparo, porque eu sei que não é só ele, detalhe. Quando acontece um negócio desse, eu sei que não é só esse irmão que tem esse tipo de erro ainda. Aí eu vou e preparo uma pregação tratando sobre isso. E hoje, uma irmã me mandou um zap sobre um negócio fantástico que ela imaginou. Que coisa tremenda, um troço da cabala. Certo?
heresia cabalística. Eu digo, meu Deus do céu. Então eu tinha preparado a pregação sobre isso. Mas depois, por causa do batismo, eu digo, não, vamos receber logo todo mundo. Nesse domingo a gente já tinha conversado no conselho, aí eu fiz outra pregação. Então a pregação de hoje é sobre o batismo. Sobre a importância do batismo no pacto de Deus. Pacto eterno de Deus. Por quê? Porque aí na pregação nós já estamos dando a instrução, que normalmente o pastor Antonino, o reverendo Antonino sabe disso, antes do batismo você dá uma série de instruções aos pais, já será dado na pregação. Senão, a gente teria uma instrução no batismo, depois outra instrução na Santa Ceia, a gente ia sair daqui perto de meia-noite. Aqui é assim o culto. Quem vê a primeira vez, não se espante. Então, irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 16. Um versículo só nós vamos ler, aí discorrer sobre isso que Paulo disse e sobre vários outros versículos que têm a ver com o que nós vamos falar, para explicar isso, a importância do batismo no pacto da graça, pacto eterno da graça de Deus, inclusive o batismo em nossas crianças, que tanta gente acha que é do outro mundo batizar criança, mas quem mandou parar de batizar? Quem mandou deixar de incluir as crianças no pacto de Deus? Essa aqui é a pergunta certa. Não é como é que pode batizar criança? Eu pergunto é como é que pode não batizar? Quem mandou parar de batizar? Quem mandou deixar de incluir as crianças no pacto eterno da graça de Deus? É isso que nós temos que saber e nós vamos falar hoje. Então, irmãos, Romanos capítulo 4, versículo 16, diz assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Pai na fé, como nós sabemos. Senhor querido, nos ajuda no entendimento da Tua palavra neste momento. E que a Tua graça continue conosco para que nós possamos pô-la em prática, a Tua palavra. Então, irmãos, olha só. Como já dissemos, hoje batizaremos várias pessoas, inclusive crianças. Quem é que está cantando aí? É o meu amigo Heitor, é? Heitor, presta atenção, Heitor. Então, hoje nós batizaremos várias pessoas. Heitor já foi batizado, inclusive crianças. Por isso, a mensagem do batismo, inclusive infantil, a mensagem trata disso, para que não esqueçamos a sua importância, a importância do batismo no pacto eterno da graça de Deus. Nós sabemos que o batismo é um sacramento instituído pelo Senhor Jesus e deve ser ministrado com água. Foi o Senhor quem orientou isso, porque já havia profecia sobre esse assunto. A quantidade de água, eu já preguei uma vez especificamente mostrando a profecia do batismo no Velho Testamento, todos os versículos, uma vez eu preguei aqui. Inclusive tinha um irmão da Assembleia de Deus aqui, de Natal, quando terminou a pregação ele disse, hoje eu fui batizado. E não houve batismo no dia, houve só a explicação. Ele disse, hoje eu fui batizado. Então, irmãos, eu expliquei todos os versículos do Velho Testamento, da lei, dos profetas, que prometem esse batismo. E quando João Batista chegou, ninguém se espantou com o batismo de João, não. Por quê? Porque eles já esperavam aquilo. Eles foram lá para ser batizados, inclusive. Está na profecia isso. Irmão, não há nada no Novo Testamento que já não esteja no Velho. Nada. A novidade, Jesus não trouxe novidade. Ele era a novidade, prometido no Velho Testamento. Tudo que Jesus ensinou e que os apóstolos ensinaram, já está no Velho Testamento. Está na lei. É só a gente saber fazer a conciliação lá. Não há nova revelação. Muito bem, então a quantidade de água e a forma como a pessoa é batizada, ela tem que ser batizada com água, e sabemos pela própria Bíblia que é pouca água, não existia muita água em Israel, a gente sabe disso, e também sabemos que é por aspersão, ainda tem mais essa. Não vamos brigar por causa de forma, nem quantidade de água, mas se for, como eu preguei aqui uma vez sobre o batismo, explicando tintim por tintim sobre esse batismo, eu mostrei isso na Bíblia. Muito bem, então, irmãos, isso é simplesmente a purificação da gente de forma simbólica, porque a água, todo mundo sabe que a água lava, a água purifica. É simplesmente uma forma de purificação simbólica dos nossos pecados, porque aquela água não tira pecado de ninguém, tira nem o sujo. Imagine, a gente toma banho, se esfrega todo e se enxuga com a toalha. Como é que com o tempo a toalha está fedendo, suja?
Você não se enxugou já depois de banho, é porque não tira todo o sujo. A gente sabe disso, né? Então a água não chega a purificar, ela é simbolicamente, ela purifica dos nossos pecados, conforme as Escrituras. Sobre esse assunto, depois, se alguém quiser tratar desse assunto especificamente, pastor, eu quero aquilo que o senhor falou da pregação, eu vou lhe mostrar. Tudo, tintim por tintim, desde o início. Então, portanto, irmãos, não entraremos na questão da forma do batismo, não entraremos na questão se pode batizar criança, nós vamos mostrar isso aqui hoje. Simplesmente isso. É a sua aplicação, inclusive aos nossos filhos, de ser ordenado. Como eu disse, quem mandou parar de incluir as crianças no pacto de Deus? Quem mandou? Onde é que tem na Bíblia que não pode mais isso? Ah, mas só se ele crê. Falta de entendimento do próprio versículo. Só lembrando para vocês, o versículo diz assim: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Pronto. Criança não crê, então não pode ser batizado. Então leia o resto do versículo. É o mesmo versículo, não é outro não. Quem não crê será condenado. Então criança está condenada porque ela não crê. Se ela morrer, estará condenada. Isso é loucura, isso é falta de entendimento. Esse versículo, Jesus, quando ele falou para adultos. Ele não falou para criança. E os adultos de Israel sabiam que suas crianças tinham que ser incluídas no pacto. Desde Abraão, eles sabiam disso. Muito bem, irmãos. Então, segundo as Escrituras, repito, o batismo simboliza a nossa purificação a partir da regeneração, como Jesus ensina a Nicodemos, seu doutor Nicodemos. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Como Nicodemos era doutor na lei, ele devia saber o que era que Jesus estava dizendo. Jesus estava se referindo das profecias que ele dizia, que eu aspergirei água pura sobre vós para purificá-los. Nicodemos devia saber disso. Isso está lá em Ezequiel. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Promessa do Senhor, já apontando para o batismo, inclusive. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós o meu espírito, espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Isso era a nova aliança que Deus estava prometendo para Israel, esse batismo com água. Por aspersão, diga-se de passagem. Ezequiel 36, 25 a 27. Essa é a promessa da nova aliança, de que Jesus fala na Santa Ceia. Este é o meu sangue, esse cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Era disso que ele estava falando, desse versículo aqui. E tem outros também em Jeremias, do mesmo jeitinho. Mesmo versículo, tem em Jeremias também, do mesmo jeitinho. Pouquíssimas variações. Era essa a promessa, irmãos. Só que essa promessa, mesmo sendo nova, é uma nova aliança, ela é velha, é a velha aliança feita com Abraão e a sua descendência, cujo sinal naquela época era a circuncisão, e na nova aliança mudou este sinal para o batismo. É só isso. Assim como na circuncisão, o sinal tinha o objetivo de comunicar e confirmar a união com Jeová, assim também, o batismo tem o mesmo objetivo central de comunicar e confirmar a aliança feita a partir do Senhor Jesus, conforme Paulo inclusive explica em Colossenses 2, 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, no Senhor Jesus, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Hoje temos os dois sacramentos, no qual igualmente fostes circuncidados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então não há qualquer dificuldade de entender. O Velho Testamento, o sinal do pacto que o Senhor Jeová instituiu com o seu povo era a circuncisão, inclusive em crianças. Este sinal, na nova aliança, que é a mesma velha aliança, ela apenas recebeu, digamos assim, um upgrade. Jesus chegou, conforme a promessa da velha aliança. Agora é o batismo. Aquele que crê e for batizado, para quem ele falou isso? Para os judeus. Aquele que crê e for batizado, será salvo. Ou seja, o sinal do pacto que vocês tinham antigamente, que vocês nunca entenderam nada, pois agora tem que se arrepender e mudar e entrar no novo pacto. Era isso que Jesus estava dizendo. Não envolvia
Ele não estava falando para crianças, ele estava falando para adultos. E os adultos sabem que as crianças fazem parte do pacto. Quem mandou tirar as crianças do pacto? Muito bem, irmãos. Como a aliança da graça de Deus é eterna, somos nela incluídos, mudando apenas o sinal da circuncisão no Velho Testamento para o batismo no Novo Testamento. Portanto, o principal fundamento que sustenta biblicamente a prática do batismo por aspersão, inclusive nos nossos filhos, está na unidade e continuidade da aliança eterna do Senhor Deus. Quem mudou? Conforme ele prometeu a Abraão, à sua descendência, como Paulo ensina lá em Gálatas de novo, 3,14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Agora lemos aqui Colossenses dizendo que chegou a todos nós essa bênção. Jesus é o cabeça, foi tudo. Então, para que chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O mesmo Espírito prometido lá em Ezequiel, como lemos ainda há pouco. Aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. A Bíblia fala a mesma coisa em todo lugar. É só questão de saber fazer a exegese das coisas. Não há novidade na Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse ela fala a mesma coisa. Eu já disse para vocês, a Bíblia só trata de 4 assuntos. Criação, Gênesis 1 e 2. Queda, Gênesis 3. Redenção, começando em Gênesis 3,15. A promessa do descendente da mulher que pisará a cabeça da serpente. Aí vai a Bíblia toda tratando da redenção. Como é que se desenvolveu o plano de Deus da eternidade para redimir a sua criação, especialmente os seus eleitos, e pelos seus eleitos a igreja para que ela alcance os outros eleitos. Toda a Bíblia trata disso. História que tem lá, o próprio Abraão, Davi, Samuel, Ezequiel, quem quer que seja, Raabe, rei, prostituta, quem quer que for, está simplesmente dentro dessa trama. A redenção. E, por fim, a consumação no livro de Apocalipse. É só disso que a Bíblia trata. Então, irmãos, nós temos que saber disso. A mesma promessa, Paulo disse lá aos Gálatas, é a mesma promessa de Abraão, que agora nos alcança. E há o mesmo Espírito prometido lá por Ezequiel e Jeremias. Por isso ele diz, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para os descendentes, não somente ao que está no regime da lei, ou seja, não somente aos judeus, mas também aos gentios, mas também aos que é da fé que teve Abraão, ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai da fé. Eu estou mostrando para vocês que ele explica tudo isso mais para frente, inclusive aos Gálatas. Olha, irmãos, quando sabemos que o pacto da graça de Deus é eterno, novamente eu digo, nós não sabemos direito o conceito de eternidade, não cabe na nossa cabeça porque somos finitos, somos limitados. Então, dentro do limitado não pode caber o ilimitado. Então, nós sabemos que eterno é algo que não teve princípio nem terá fim, mas a nossa cabeça não tem a mínima condição de saber o que é isso. Então, nós sabemos que Deus é eterno, não teve princípio nem fim, nem muda. Se é eterno, não pode mudar. Se ele mudasse, não seria eterno. Estaria sujeito à ação do tempo e do espaço. E Deus não está sujeito a isso. Então, nós sabemos que Deus é eterno. Quando entendemos isso, quando entendemos que o pacto é o instrumento de redenção de toda a criação amaldiçoada pelo próprio Deus, lá na queda, Gênesis 3, foi Ele mesmo quem amaldiçoou. E foi Ele mesmo quem criou esse pacto para a redenção. Então, nós conseguimos ver o pacto como uma garantia de que a nossa salvação está consumada na eternidade. É por isso que quem é salvo não pode perder a salvação. Ora, quem salvou Deus? Quem vai dessalvar? Quem é o poderoso que vai dessalvar, desconverter um convertido? Não há essa possibilidade. O batismo é o sinal dessa conversão. Se o cidadão foi convertido ou não, aí não nos cabe. Nós temos até como julgar pelos seus frutos, mas não somos nós que vamos fazer o julgamento final. Deixe com Jesus isso. Fique tranquilo. Oriente, discipule, ajude e deixe com Jesus. Então nós conseguimos entender, irmãos, que o batismo
por aspersão, conforme a promessa do Velho Testamento, inclusive o batismo infantil, nós podemos entender isso como sinal do pacto sem nenhuma dificuldade. Um pacto que aponta para a realidade e a continuidade, que é o pacto eterno da graça de Deus, comunica a nós e aos nossos filhos. É assim que Pedro exorta os irmãos convertidos lá em Pentecoste. Quando os irmãos se converteram, que foram impactados pela pregação de Pedro, disseram: e agora, irmãos, que faremos? Pedro disse: arrependei-vos e sede batizados, para que sejam apagados os vossos pecados. E essa graça é para vocês e para os vossos filhos. Ou seja, o que fundamenta, isso está lá em Atos 2, 38 e 39. O que fundamenta a administração do batismo por aspersão, inclusive em nossas crianças, é a sua instituição divina. Não é invenção de igreja isso não. Pois as promessas contidas na aliança eterna da graça de Deus, cujo sinal da aliança nova é o batismo, são destinadas aos crentes e aos seus filhos, como lemos aqui. No entanto, nós não podemos esquecer, nós sabemos disso, que o pacto do Senhor é Ele mesmo quem o fez, é Ele mesmo quem o administra, é Ele mesmo quem chama e inclui quem Ele quer. Nós sabemos que não somos capazes de salvar nossos filhos. Assim como sabemos que o batismo, como sinal do pacto, não traz salvação a ninguém. O batismo não traz salvação em si mesmo, como ensina a Igreja Católica. Isso é falso, isso é heresia. Nem mesmo pela nossa obediência em batizar as crianças, nem isso traz salvação para eles. Nós sabemos disso. Porém, nós também sabemos que Deus cumpre suas promessas. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que estão no regime da lei, ou seja, não só aos judeus, israelitas, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. E nós lemos aqui que Paulo dizendo que, pois para vós outros, a promessa de Abraão é para nós, somos filhos de Abraão na fé. Pedro dizendo, para vós outros e para vossos filhos é essa promessa. Qual é a dificuldade de entender isso? Por isso nós obedecemos quando incluímos nossos filhos no pacto eterno da graça de Deus, cujo sinal é o batismo. Assim como desde Abraão, os pais do Velho Testamento, pela fé, aplicavam a circuncisão numa criança de 8 dias. Essa criança sabia o que estava acontecendo? Não. Essa criança sabia que estava entrando na aliança de Deus? Não. Quem sabia disso? O pai. Igualmente hoje, uma criança não sabe que está sendo batizada. Ela não sabe o que é batismo, não sabe para que presta. Quem é que sabe? O pai. É ele que é responsável por isso. Sempre foi assim. Quem mandou mudar? Quem mandou mudar isso? Então, irmãos, assim como eles aplicavam a circuncisão aos seus filhos, como sinal do pacto, em testemunho de que essas crianças agora estão no pacto eterno da graça de Deus, assim também nós devemos agir com as nossas crianças pela fé, entendendo que os mesmos benefícios da circuncisão da velha aliança se aplicam ao batismo, como Paulo ensina aqui em Gálatas, eu li ainda há pouco. O batismo, sinal da nova aliança, no momento em que o batismo sela uma pessoa como inclusão na igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Quem mandou deixar as crianças fora disso? Como sabemos pelas Escrituras, a nova aliança é o cumprimento da aliança eterna do Senhor que Ele fez com Abraão. E Cristo é a consumação dessa aliança. Eu já disse, no Novo Testamento não tem novidade. A novidade é Jesus. Exatamente. A consumação, a demonstração clara do pacto, o próprio Deus veio aqui testificar o seu pacto. Eu vim cumprir a lei. Eu não vim abrogá-la ou subrogá-la, eu vim cumprir a lei. Então foi Cristo, Ele é a consumação. Ora, se as promessas foram feitas a Abraão e a seus descendentes, Paulo disse em Gálatas de novo, e o seu descendente é Cristo. Pois é, Cristo é a consumação. É por isso que nós precisamos batizar os nossos filhos, incluindo-os na aliança eterna da graça do Senhor, pela fé nos méritos de Jesus. Não é nos nossos, porque somos crentes. Nós não temos condição de salvar ninguém, nem a nós mesmos.
É o Senhor Jesus que é o mediador da aliança. Algum tempo atrás, eu fiz várias pregações aqui, seguindo esse mesmo tema, mostrando Jesus como Criador, Jesus como o autor da aliança, Jesus como o aplicador da aliança, Jesus como o mediador dessa aliança. Jesus, aquele que conduz as pessoas, que ele mesmo inclui na aliança. Eu acho que foram umas 5 ou 6 pregações, 5 ou 6 domingos falando sobre isso. Eu sei que muito pouco alguém pode lembrar disso. Mas eu sei que é assim, porque o ser humano é assim. Algum dia, dentro de alguns anos, eu repito essas pregações de novo, porque é necessário. Então, irmãos, esta é uma responsabilidade de todos os pais que entendem o significado e a abrangência do pacto eterno da graça de Deus. Os filhos são um presente de Deus, não são nossos. Eu já disse aqui, se o pai soubesse quem é Deus, essa majestade que nós falamos aqui no início, nós não sabemos o que é isso. Se ele soubesse quem é Deus, se ele soubesse que no último dia ele vai ouvir de Deus, o que foi que você fez com o filho que eu botei no mundo através de você? Se o pai soubesse o que é um rei simples, se ele soubesse ele já teria medo, mas ele nem sabe, o brasileiro não sabe. Imagine o rei dos reis, se ele soubesse o que é enfrentar o soberano do mundo, ele dizer o que foi que você fez com o filho que eu lhe dei. Meu Deus do céu, eu me tremo todinho me lembrando da negligência que eu tive quando criei minhas filhas, eu trancado dentro do Banco do Brasil de manhã e de noite. E sei as consequências disso. Pecado tem perdão, consequência não. A consequência permanece. Muito bem, irmãos, o Senhor apenas nos ajuda a conviver com essa consequência. Não tem mais jeito não. Então, meus filhos, prestem atenção. Essa é uma responsabilidade intransferível dos pais, especialmente os pais homens. Pais envolve pai e mãe, mas quando se fala os pais, nesse contexto de responsabilidade por qualquer coisa na família, é o pai masculino. A mãe é corresponsável. À mãe cabe a submissão. O que é submissão? Missão sob. A missão foi dada ao homem. A mulher é sua auxiliar. Foi para isso que Deus a fez. Portanto, a responsabilidade é do homem. O homem não é mais do que a mulher, não é melhor do que a mulher, nada. Mas foi a ele que foi dada a responsabilidade. Criação de filho, ele joga nas costas da mulher e vai-se embora. Está errado. É o pai que é o responsável. A mãe é corresponsável. Quem operacionaliza, digamos, a educação dos filhos é mais a mulher. A gente sabe disso. Só que isso tem que ser rigorosamente de acordo e sob a responsabilidade do marido. Se o marido não cumprir essa sua prática, essa sua responsabilidade, é maldição consumada dentro de casa. Não tem quem empate. Detalhe, a maldição é de Deus. Não é do diabo, não. Por quê? Porque a mulher vai assumir o poder. Já que o camarada não cumpriu a parte dele, a mulher ela vai ter que cumprir. Alguém vai ter que fazer. Pois é, isso é maldição total dentro da sua casa e acabou-se. Vai ser reflexo dos filhos, em tudo, não tem mais jeito. Preste atenção, irmãos, os ensinamentos da palavra de Deus, preste atenção. Não podemos negligenciar. Os filhos são presente de Deus. E Ele nos confia para que sejam ensinados a amá-lo. Ele nos confia para que ensinemos as suas maravilhas. Está lá escrito desde Abraão, quando Ele chamou Abraão. É para tu ensinar, nem filho tinha para apresentar os teus filhos. E os filhos dos filhos, e os filhos dos filhos, tudo. Por quê? Porque já vinha... Em Gênesis já está escrito isso. Nem tinha lei ainda, e Deus já disse a Abraão, olha, isso é para isso, eu estou te chamando para tu ensinar teus filhos, os filhos ensinar os filhos dos filhos, os filhos dos filhos dos filhos, a maravilha que Deus fez. Isso está repetido em Deuteronômio, capítulo 6, de 5 em diante. Ouve Israel, estas palavras estarão no teu coração, só o Senhor é Deus. Então tu inculcarás essas palavras aos teus filhos, falando com eles de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, amanhecendo, dormindo, todo canto, escreve na testa, escreve no umbral da porta da casa, o tempo todo ensina ao teu filho. Responsabilidade dos pais, homens, que deve ser dividida com a mulher, esposa. Irmãos, especialmente as maravilhas que Deus fez para nos criar e nos salvar. Isso para louvor da sua glória, o filho tem que ser ensinado. Até quando eu dou uma pisa no filho, se for o caso, eu tenho que dizer que essa pisa é para louvor da glória de Deus. É para ensiná-lo, foi Deus quem mandou, meu filho. O pai que bate no filho irritado, o pai irritado, ele está cometendo 2 pecados. Pecado contra Deus e pecado contra o filho.
serve para nada, uma pisa com raiva. Tem que ser didática. O uso da vara, que a Bíblia fala isso em Provérbios tantas vezes, é castigo físico, se for necessário. Não é um pedaço de pau, não. Ele quer dizer castigo físico. Na época lá era pedaço de pau mesmo, na época lá. Mas não é não, é um castigo físico, se for necessário. Mas faça isso com amor e mostrando ao filho por que e para que está sendo feito isso. No final das contas, para a glória de Deus, meu filho. Isso é para você saber quem é Deus. Então nós temos essa responsabilidade com nossos filhos. E essa responsabilidade começa quando o incluímos na aliança eterna, no pacto eterno de Deus. Nós temos que mostrar aos nossos meninos, desde pequenos, esse pacto. Meu filho, você, quando ele começa a entender, você faz parte do pacto de Deus. Nós devemos ensinar os nossos filhos pela disciplina. Quando lá em Efésios está dizendo que, pai, criai vossos filhos, as pessoas associam logo a dar comida, roupa, escola, não sei o quê. Não, não. Criai vossos filhos. Olha o que é que está relacionado a criai. Na disciplina e na administração do Senhor. Então, esse criai aí é ensinai vossos filhos na disciplina e na administração do Senhor. Só que quem lê a Bíblia, por causa das igrejas que só falam em coisas materiais o tempo inteiro, e isso entra na nossa cabeça, criai vossos filhos. Você pensa logo que é dar comida e é sustento para o menino e não deixar faltar nada ao menino. Não é não. É também, porque obviamente você não pode ensinar o menino sem dar comida para ele. Mas ali o criai na disciplina do Senhor, o tempo todo você tem que ensinar esse menino. Portanto, irmãos queridos, não podemos negligenciar a tão grande graça que Deus nos concede a nós e aos nossos filhos, sabendo que não há possibilidade de transferência da responsabilidade dos pais no que diz respeito ao ensino dos filhos, especialmente no que concerne ao pacto eterno da graça de Deus, cujo sinal de inclusão é o batismo. Como é que eu não vou batizar meu filho? Sinal de pertencimento à igreja. Como é que eu não vou incluir meu filho? Como acabamos de ver até agora, desde Abraão, as promessas do pacto eterno da graça de Deus são garantidas àqueles que pertencem à família da aliança. Paulo diz muito claramente, ensina muito claramente. Portanto, repetimos que a fundamentação bíblica para a aplicação do batismo, inclusive em nossas crianças, está sustentada na unidade, está sustentada na continuidade do pacto eterno da graça de Deus. Ninguém pode revogar isso. Pacto de Deus com os seus eleitos. E esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente a que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve também Abraão. Paulo aqui não está falando de batismo, ele está falando de salvação. E o pacto, o sinal do pacto da salvação, circuncisão no Velho Testamento, povo pertencente a Deus. Lembram? Está escrito lá, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Pedro repete tudo isso no Novo Testamento. Pedro 1,9. Somos raça eleita, sacerdócio real. Mesma coisa que foi dito para Israel, está dito para a igreja. Isso é que nós chamamos de a unidade e a continuidade do pacto. São duas alianças, 3, 4, 5 que Deus fez. Deus fez com Noé, Deus fez com Adão, Deus fez com Noé, Deus fez com Abraão, Deus fez com Moisés. Sim, mas é o mesmo. Por fim, demonstrou esse pacto em Cristo, é o mesmo pacto. A revelação de Deus é progressiva. O próprio Jesus disse a Pedro, com todas as letras, tu não entendes agora, depois tu entenderás. Então, irmãos queridos, sabendo que o pacto da graça é eterno, temos garantia do cuidado de Deus com aqueles que Ele mesmo chamou e adotou como seus filhos em Cristo Jesus, a descendência de Abraão. Como é que eu vou batizar uma criança se ele não entende? Por acaso ele entende que é pecador? Ele entende que precisa de salvação? Não. Quem entende isso? O pai dele, a mãe. É por isso que nós somos batizados desde criança. E quando somos adultos, incluímos nossos filhos na aliança eterna da graça de Deus, na certeza absoluta de que, pela mesma graça
Ele há de nos dar a condição de criar esses meninos na disciplina, na admoestação, como Ele manda. Criar esse menino, esse bebê, essa criança nos seus caminhos. Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Obviamente, para isso é preciso o exemplo do Pai. É preciso que, ouve Israel, estas palavras estarão no teu coração. É a partir daí. Então, meus irmãos, Ele há de nos ajudar, os que vão batizar crianças hoje. Ele vai nos ajudar, queridos, a criar esses nossos filhos, a encaminhar esses nossos filhos, ensiná-los a andar nos seus caminhos, conforme os desígnios do seu Pai, que é eterno, e Ele já estabeleceu até qual é o ensinamento que nós devemos dar. E nós devemos fazer todas essas coisas com absoluta consciência de que estamos trabalhando simplesmente como agentes de Deus, eleitos de Deus, agentes de Deus, para a propagação da salvação, da sua graça, tudo para louvor da sua glória. Amém.